Fala pessoal, Joel Correia aqui. Esse vídeo eu vou falar sobre múltiplas rendas, como eu falo dos 5 pilares da vida, sendo eles físico, emocional, familiar, espiritual e financeiro. Esse vídeo é em apoio ao pilar financeiro. Então, como gerar outras rendas, né? Partindo da ideia que você tem uma renda principal, eu vou até usar um exemplo mais ligado ao que é a minha vida hoje. Então, um exemplo da CLT, uma pessoa que trabalha em horário tradicional, aí, comercial, entre 8 a 10 horas por dia, se dedica ao seu emprego, como que ele pode gerar uma outra renda? E só uma particularidade aqui quanto a gerar uma outra renda, diferente da maioria dos vídeos que se encontra aí no YouTube ou de outras formas que você possa pesquisar como gerar outras rendas, esse aqui eu vou trazer bastante o conceito de uma renda sustentável, escalável e que não necessite necessariamente de uma continuidade de venda das suas horas, do seu tempo. Então eu estou fugindo um pouquinho daquela ideia de, por exemplo, citando aqui, eu vou prestar um serviço no horário que me resta depois do meu trabalho, seja pontual nos fins de semana, quanto no meio de semana. Então vou voltar a um exemplo meu. Eu, algum tempo atrás, já faz um tempo razoável, eu trabalhei como garçom. Eu tinha uma determinada meta, um objetivo, e eu trabalhei como garçom para ter um dinheiro ali adicional para isso. Então eu estou fugindo um pouquinho desse âmbito da prestação de serviço em um horário posterior ao seu trabalho tradicional. Em cima disso eu tenho algumas dicas que eu já apliquei e que as que eu não apliquei, ou eu estou com projetos aplicando, ou algum amigo, alguém conhecido já aplicou e funciona muito bem. Então, claro, vai se encaixar no seu perfil, algumas rendas aqui talvez não façam muito sentido para ti, e outras rendas pode ser que seja um start para você gerar uma renda recorrente ou uma renda passiva. Então vamos lá. Primeiro eu quero falar sobre investimentos. Hoje está um pouco mais avançado esse mundo aí, digamos assim, né? Foi bastante disseminado por algumas fintechs, especialmente, que trouxeram um conceito mais simples de como se investir. Investimentos existem há muito tempo, também é muito de acordo com o seu perfil. Você pode ser um perfil um pouco mais conservador e optar por um tipo de investimento, ou um perfil um pouquinho mais agressivo e se arriscar em outros investimentos. E de acordo com o risco, normalmente é a possibilidade de ganho. Então, os conservadores normalmente se oferece percentuais de rentabilidade menor, e para os que têm um risco um pouco maior, a tendência é que o retorno, a possibilidade de retorno, seja um pouco maior. Uma coisa acompanha a outra. Então vou citar algumas possibilidades de investimento e desmistificar um pouco essa questão para algumas pessoas que ainda têm um entendimento que investimento é para quem tem muito dinheiro, que não é bem assim. Como é proporcional, se você tiver mais dinheiro para investir, consequentemente a sua possibilidade de retorno é de acordo com o investido. Mas você pode começar com a quantia relativamente pequena. O que eu bato bastante e o que os grandes investidores e estudiosos da área de investimento, da área financeira, também pregam, é a constância e a recorrência em se investir. Isso vai fazer com que a médio e a longo prazo você tenha retornos maiores, mais constantes, e isso influencia bastante numa projeção de futuro em nível de... Eu não gosto muito de usar estabilidade, né? Algumas pessoas falam sobre estabilidade ligado ali à aposentadoria. Eu gosto mais sobre crescimento de patrimônio mesmo e possibilidades. No âmbito de investimentos, poupança é uma coisa que você pode, entre aspas, descartar, não é necessariamente um investimento, né? Talvez a poupança faça com que você tenha algum rendimento melhor, digamos assim, do que deixar o dinheiro em casa. Mas do jeito que a gente acompanha aí nos últimos anos, poupança está fora dessa lista. Então não vou falar sobre ela.
Eu vou iniciar ali por mais conservadores. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que quer iniciar por algo a longo prazo, algo que vai te dar um retorno a longo prazo, a previdência privada é uma das opções conservadoras que podem te auxiliar, em especial em um mundo que nós sabemos que está cada vez mais complexo, aí, quase que já virou uma coisa fantasiosa a aposentadoria mediante só a contribuição com o INSS. Então, a contribuição privada, que é a previdência privada, é um auxiliar para isso. E a previdência privada é uma vertente que pode ser iniciada aí, ou até se manter com, por exemplo, valores de R$50, R$100 mensalmente. E você pode fazer aportes maiores caso você tenha essa condição. Por exemplo, no meu 13º, nas minhas férias, eu vou fazer um aporte um pouco maior da Previdência. A Previdência, existem dois fatores ali, né? Tem a PGBL e a VGBL. Então, uma é para quem está pensando de fato a bem longo prazo, e tem outras variáveis ali. É interessante uma conversa com o banco que você já tem uma movimentação financeira. Algumas questões quanto a como que você enxerga isso a longo prazo, como que vai ser os seus aportes, em que momento você quer utilizar isso, como que é seu abatimento, imposto de renda, tem uma série de fatores. Mas enfim, deixando aqui um pouco mais macro, a Previdência é uma das opções que tem um custo inicial relativamente barato, um aporte barato, e idealmente você tem que ir acompanhando as correções anualmente. Então, se você começou ali com R$100, provavelmente no ano seguinte você vai ter que mudar para R$100, R$110, porque senão você também está aportando com o dinheiro desvalorizando. Uma outra opção, também conservadora, é o investimento em tesouro direto. O tesouro direto, para quem não conhece, não sabe como é que funciona, eu vou deixar um link aqui também que abre um pouquinho mais a respeito desse tipo de investimento. Mas falando assim um pouquinho por cima, o tesouro direto são papéis relacionados ao governo. Então tem uma segurança muito grande, porque para dar falência no tesouro direto, a gente está falando aí do governo entrar em falência. Não é algo somente ligado a, por exemplo, mudança de governo, tá, pessoal? Então talvez algumas pessoas mais com uma visão política falam, cara, mas isso não é tão difícil de acontecer. Mas sim, e tem uma segurança ligada aí à compra do tesouro direto. O governo emite esses papéis para conseguir captar recursos. Então você acaba ficando com um pedacinho daquilo. Tem percentuais já mais atrativos que a poupança. Claro, também é interessante você fazer uma análise, né, um aprofundamento relacionado ao tipo de tesouro que você vai estar comprando. Então tem papéis vinculados a determinados indexadores. O indexador sempre o indexador mais ligado à inflação, mais ligado ao contexto imobiliário. Então, enfim, dependendo disso, é o tipo de indexador. Uma outra coisa também dentro do Tesouro Direto que pode fazer a diferença existem papéis que te dão um retorno ali, um percentual que é lançado, por exemplo, semestralmente, que é um cupom de juros que você pode receber comprando esse Tesouro Direto. Caso você opte por esse tipo de investimento, o que é interessante é não contar com essa recorrência que está entrando e reinvestir esse cupom. E você vai acrescentando ali nos aportes. Depois de Tesouro Direto, eu cito ali também, para quem tem alguma afinidade com cooperativas, eu já trabalhei em uma cooperativa, para quem não me conhece, então eu tive um pouquinho de conhecimento do funcionamento. Eu gosto muito da ideia de cooperativa, da ideia de cooperação, um pouquinho diferente do que é um banco, da distribuição desses lucros e dividendos, por assim dizer. Então, investimento em cotas partes também é uma opção. Claro, acompanhando o mercado. Então, se a sua cooperativa ao qual você está investindo, ela tem mais uma vertente de crédito, disposição de crédito, mais uma vertente ligada ao agronegócio, enfim, dependendo disso, o mercado vai fazer ali com que essas cotas possam ter um retorno maior ou menor. Mas a ideia é que quando você compra uma cota de uma cooperativa, e existem várias formas de você ser cotista, né? O simples fato de você abrir uma conta
e fazendo a movimentação bancária nessa conta, você já, entre aspas, está como um cotista, né? Então você é parte, você é um sócio dessa cooperativa, por assim dizer, e essas movimentações são como se fossem cotas sendo movimentadas e podem te gerar um retorno ali anualmente. E existe a aquisição das cotas partes, mesmo partes dessas cotas. E aí você está formalizando de fato papéis relacionados a essa cooperativa. Além do cotas partes,